Boa tarde, estamos de novo no talk show antes do jantar. Que bom que vocês estão aí do outro lado, que bom que vocês podem estar querendo nos ouvir e principalmente bom para que a gente possa receber mais pessoas inspiradoras e principalmente mais profissionais de qualidade. Hoje, né, nós temos, como sempre, histórias inspiradoras, conhecimento para passar e principalmente para que você aí do outro lado possa usufruir nesse final de tarde aqui em Portugal, nesse início de tarde aí no Brasil e que possa realmente ser inspirado para ter um resto do dia melhor. E hoje nós temos como convidada a Luísa Guimarães, terapeuta, mentora e criadora da Ciência Vega. Temos a Maria João, que é terapeuta de rebirthing, que está aqui também para contribuir e trazer um pouco da sua história e do seu trabalho profissional. Primeiro de tudo, obrigada, meninas, por estarem aqui. Obrigada, principalmente, por terem aberto um espaço na agenda de trabalho de vocês para estar aqui conosco no talk show antes do jantar. Esse projeto tem como primícia, né, alimentar as pessoas com coisa boa. E eu imagino que daí do outro lado você possa, nesse momento, começar a se nutrir com coisas fantásticas que vocês vão ouvir. Então, aproveitem, usufruam, coloquem perguntas, se a gente tiver tempo a gente responde, as participantes também podem fazer isso, e se for algumas perguntas mais específicas ou mais particulares, coloquem no chat dizendo que querem falar exatamente com as facilitadoras, que nós entregamos para elas essas perguntas e elas respondem vocês de uma forma mais cuidadosa, com mais tempo. Então, vamos começar com a Luísa. Luísa Guimarães, obrigada por que você esteja aqui, obrigada por você ter aceito o convite. Me fala um pouco da tua história, porque você é terapeuta, é mentora, criadora da Ciência Vega. Me fala um pouco da tua trajetória e como você chegou até aqui e o que são esses seus projetos. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, contando um pouquinho mais sobre mim. Eu vou contar um pouquinho desde antes de chegar em Portugal, porque como eu comecei todo o meu trajeto, vim parar aqui hoje. Eu sou uma profissional da saúde, já estava trabalhando na área da saúde como farmacêutica. Na área da saúde, eu comecei a fazer muitos questionamentos em relação ao que a gente estava vendendo como saúde. Né? Principalmente eu, como farmacêutica, tinha muita questão muito da doença. A gente vê muito só a doença, só o problema, e trata e cria-se medicamentos para poder a gente tratar tudo isso. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa que nunca utilizei muito medicamento, só quando era muito necessário. Né? Nunca fui contra medicamento, mas também não era uma pessoa de consumir muito ou para qualquer coisa. E eu via uma sociedade pedindo muito, sabe? Muito do medicamento, tomando medicamento para todos os menores sintomas de tudo. E eu ficava sempre me questionando, mas não é possível, isso não está normal, isso não está ok. Mas eu não sabia, como se existisse uma parede, uma limitação, que eu não conseguia ir além. Aonde mais que eu posso buscar respostas para conversar sobre saúde e buscar saúde sem precisar estar medicando, sem precisar estar tratando o que já está ruim, né? O que já causou um problema, um desequilíbrio. E aí foi quando eu comecei a verificar essas questões das emoções. Eu mesma comecei a sentir muitas questões, esses conflitos, essas coisas que estavam acontecendo dentro de mim, começaram a alterar o meu fisiológico, e eu comecei a sentir, eu que nunca não adoecia muito facilmente, comecei a sentir muitas coisas no meu corpo, fisicamente. E eu comecei a buscar os médicos, comecei a buscar alternativas na saúde e não consegui encontrar nenhuma resposta que falasse sobre as emoções. E claramente para mim eu estava sabendo que eu estava passando por algum processo que era emocional. E eu não conseguia. Fisicamente, o que você sentia, Luísa? Mari, eu fiquei assim, sabe, com o corpo enrijecido. Eu fiquei com não era nem um resfriado, era uma tosse que não passava. Cheguei a ter verrugas no rosto. E essas verrugas foram importantes. Por quê? Porque essas verrugas já tinham acontecido no casamento da minha irmã, que foi um momento emocional para mim muito forte.
né? Que era uma mudança muito grande na minha vida. Minha irmã morava comigo e a partir de agora viver uma família, e eu estava passando por uns processos emocionais de boa, assim, mas eu tive verrugas. E nessa época eu percebi, opa, que isso? E, enfim, eliminei essas verrugas. E nesse mesmo momento que eu estava exatamente passando por esse processo profundo emocional, as verrugas apareceram. E eu já me liguei. Eu falei, opa, eu conheço essas verrugas já tinham aparecido antes, sabe? E eu comecei a questionar muito, caramba, tem alguma coisa aqui de fundo emocional muito forte. E nessa necessidade de conhecer mais, eu conheci o programa aqui em Portugal, o mestrado, Ciências em Emoções. Eu nunca tinha visto nada parecido. Nunca tinha ouvido falar de que a gente poderia estudar só emoções. E achei incrível, sabe? E realmente não é à toa, porque em Portugal é pioneiro nesse mestrado. O pesquisador da neurociência afetiva, muito famoso, é português, o Antônio Damasio. Então, foi por isso que criou-se aqui em Lisboa esse mestrado. E aí comecei a buscar essa opção de vir para Portugal, fazer esse mestrado aqui, e em várias outras coisas estavam acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Eu mudei a minha alimentação desse mesmo processo, eu me tornei vegana e comecei a viver muitos processos de mudanças e muitas coisas enfim, vim para cá, para Portugal, estudar as emoções e viver aqui. Mas aí você largou a farmácia, é isso? Você disse que era farmacêutico. Sim. Até nisso, hoje eu já integrei. Hoje eu sou farmacêutica, é uma bagagem muito importante para mim. Me trouxe muito conhecimento do corpo humano, de como funciona. Eu sempre fui apaixonada pela biologia, pelas nossas células, como tudo funciona sabiamente, como tudo é muito equilibrado dentro do nosso corpo. Sempre fui apaixonada por isso na escola. Amei muito fazer farmácia, só não estava mesmo satisfeita de só falar de doença, sabe? Onde a minha experiência me trazia, né? Logicamente, não acredito que todos os farmacêuticos trabalham só com essa dinâmica, mas eu estava vivendo experiências profissionais que estavam muito relacionadas sempre à cura de alguma doença, e medicamentos e tudo mais. Então, quando você tem essa patologia, se a gente puder chamar assim, né, dessas verrugas nesse enrijecimento do corpo, você ainda estava ligada à farmácia? Eu estava trabalhando na indústria farmacêutica, mas já assim, num ponto antes de sair já. E aí comecei a ter essas questões, o corpo enrijeceu muito. E aqui nessa musculatura, eu lembro que meu irmão é fisioterapeuta, eu morava com meu irmão. E ele me falou, olha, vai no ortopedista porque ele precisa tirar uma chapa. Que eu também estava sem sentir os dedinhos da mão. Então ele falou, olha, tem alguma coisa cortando aqui na sua cervical e os nervos não estão cortados, estão interrompidos, eles precisam ver o que está acontecendo. E fui no médico, no ortopedista, tirou uma chapa, nada. Gente, não é possível, está acontecendo alguma coisa aqui. E aí fui buscar uma RPG também pelo meu irmão, e a RPG com essa experiência falou, olha, isso tudo é muito estresse, você está num momento de estresse muito grande. E foi a primeira a falar sobre isso. Sabe, opa, tem um fundo emocional aqui muito grande. E aí eu comecei a falar, ué, mas o que será que o estresse está causando no corpo que é suficiente para enrijecer a minha musculatura a esse ponto, sabe? O que está aí por trás? Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de saber o que estava por trás das coisas. Então, isso já foi um somatório de informação, de coisas que estavam acontecendo na minha vida e que foram fazendo cada vez mais sentido. Eu estava pronta, aberta para receber tudo isso. E cheguei aqui para fazer o mestrado. E aqui no mestrado percebi que, na verdade, não tinha nada esotérico nas emoções. Que, na verdade, tudo é muito fisiológico também, né? Tudo é muito... Todos os hormônios que acontecem, o cortisol, tudo que impacta a nossa forma de respirar, a nossa forma o nosso músculo, como ele fica. Tudo. Então, foi muito, muito bom. E o que eu estava contando mais? Falando sobre a tua chegada aqui e a entrada no mestrado. Quer dizer, se eu bem me apercebi, você entra na área do estudo das emoções, né, num processo acadêmico, também por identificar que as tuas emoções estavam condicionando o teu bem-estar. Foram as duas, foram a busca pelo conhecimento, mas também um olhar para si, né? E perceber que se acontece contigo,
também deve acontecer com algum dos outros mortais, não é? Sim, 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 sim. Tudo começou comigo. Tudo começou muito comigo. E depois eu fui parando para perceber quantas vezes eu tinha vivido essas coisas de fundo muito emocional, sabe? Lembro da época do vestibular, para passar do vestibular, meu cabelo caiu muito e era estresse também. Então eu tinha muitas questões que estavam relacionadas ao fundo emocional. Mas eu só não tinha muito conhecimento do que era aquilo, como é que a gente resolve essas questões todas, como é que a gente trata, como é que a gente faz uma gestão dessas emoções para ter um equilíbrio, passar pelas coisas da vida de forma suave, sabe? E foi vindo para Portugal, fazendo esse mestrado, depois conhecendo a terapia de rebirthing, fazendo o ciclo de rebirthing. Tudo isso somou muito na minha vida e transformou completamente meu olhar por tudo, sabe? Como a gente gerencia essas emoções. E não existe emoção ruim, não existe emoção boa, simplesmente são emoções. E que a gente tem que saber gerenciar elas e lidar com elas, sabe? Libertar elas para expressar. No Brasil, a gente tem essa crença muito forte ainda de que a raiva é ruim, que a gente não pode expressá-la, né? Então, para mim, isso também era um tema muito forte, porque eu sempre fui aquela pessoa que tentava esconder a raiva de todas as formas, não podia expressá-la de nenhuma forma, porque podia ser algo muito mal, né? Tudo que a gente vai aprendendo, vai condicionando a nossa vida, e vai criando crenças, e vai criando muitos mecanismos e comportamentos, né? E a gente não vê de onde está vindo. Então, a partir do momento que eu encontrei o rebirthing também, que eu comecei a fazer agora todo aquele processo de verificar onde estavam essas crenças e que crenças eram essas que estavam dentro de mim, o que eu estava acreditando, que a gente só tem muitas coisas que a gente acredita que a gente tem consciência, o resto está tudo lá dentro, né, no inconsciente da gente. E está ditando todos os nossos comportamentos. Todos. E as nossas emoções também, que vão vir a partir do que a gente acredita. Então, foi assim, foi uma transformação muito importante na minha vida, todo esse passo a passo de mudanças. Perfeito, Luísa. Nós voltamos, né, para falar contigo daqui a pouco, mas você já traz muito o tema do nosso talk show, né? Que são um olhar para duas ferramentas, né? O rebirthing e a mentoria, que leva a grandes transformações. E uma das coisas que eu observo com a minha trajetória, tanto como terapeuta e formadora de rebirthing, como quanto mentora, é que as duas podem se cruzar, né? Mas não necessariamente são obrigados que se cruzem, mas podem se cruzar. Agora, é muito importante a gente perceber a linha divisória das duas coisas. Eu posso ser uma excelente terapeuta de rebirthing e não ser uma mentora. Eu posso ser uma mentora e não ser uma terapeuta de rebirthing. Quer dizer, mas o cruzamento, né, é que pode trazer a mais-valia para os clientes e para os mentees. Isso é interessante. E a Luísa já traz essa fala quando ela diz que começou por ela. Isso é quase uma luta, né? Eu digo uma luta no bom sentido, mas é uma dinâmica de esclarecimento. Muitas vezes que eu tento trazer às pessoas é que a profissão de mentor é uma profissão muito, às vezes, confusa, né? E, na verdade, é uma profissão ligada a eu experienciei uma coisa, ao experienciar essa coisa, eu acabei ganhando uma expertise nisso, e por isso eu conduzo e ajudo pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu vivi lá atrás. E a Luísa começa logo falando disso. Quero começar a falar de mim, né? E a gente vai falar dos outros projetos que ela tem, vamos falar de como ela identifica e estudou muito as emoções, mas ela fala que ela percebeu que as emoções dela estavam condicionando a qualidade de vida dela. Que isso é muito importante. Essa linha que cruza, né, esses dois mundos, da terapia e da mentoria, está relacionado muito com isso, que eu vivi uma coisa, por isso eu ganhei expertise nisso e conduzo pessoas, e essa condução pode muitas vezes tocar ou encontrar numa esquina com um processo terapêutico. E outras vezes não, podem seguir em linhas paralelas. Mas essas convidadas trazem essa mais-valia, então a gente pode juntar os dois temas e vocês perceberem bastante como esse encontro
pode ser, né, um encontro muito, muito poderoso. Vamos voltar a falar sobre as emoções, até porque nós somos, né, emoções. A gente imaginar que emoções é energia em movimento, nós somos energia em movimento. Então, todos nós, querendo ou não, temos, né, um monte de emoções que estão borbulhando e às vezes nem sabe que elas existem, nem sabe o que fazer com elas. Então, o corpo, como a Luísa trouxe, rapidamente mostra que tem alguma emoção que está, no mínimo, desequilibrada, né? Não é boa nem má, só pode estar desequilibrada. Maria João. Olá, boa tarde. Me fale, boa tarde, querida. Obrigada por estar aqui. Me fale como é que você chegou, né, nesse seu momento profissional. Me fale mais de como você chegou a ser uma profissional de rebirthing, a entregar para as pessoas essas ferramentas. E, se possível, se não for te pedir muito, explique um pouco para quem é leigo o que é o rebirthing. Sim. Obrigada por estar aqui, Mari. Eu também, à semelhança da Luísa, cheguei ao rebirthing por estar numa fase muito confusa da minha vida, com todas as emoções e mais do que as emoções, as crenças, o não acreditar nas minhas capacidades, o não acreditar que tinha direito de dizer não, de dizer basta, que tinha direito a impedir determinadas situações. E foi realmente com um ciclo de rebirthing que eu entendi essencialmente a minha crença do não merecimento. Portanto, é um trabalho muito interior, muito de entendimento, muito de nos olharmos interiormente, de ir descascando, de ir esmiuçando, tirando camadas que estão a tapar os verdadeiros motivos que não nos deixam avançar, que limitam comportamentos, que não nos permitem ser quem nós somos. E é uma técnica que é nós chegarmos, consciencializarmos do nosso direito de sagrado de ser quem somos e de recomeçarmos, de pegarmos na nossa vida e no nosso direito a conduzi-la e ganhar também a interpretação e a sabedoria para a conduzir em qualquer ponto em que estejamos, seja ele realmente muito desesperador ou não. Você disse que estava num momento muito difícil, muito perdido. Sim. Você pode esclarecer um pouco para nós o que, né, sem entrar na tua intimidade, o que você sentia naquele momento? Sim, eu estava a passar por uma segunda separação muito dolorosa, porque esta separação implicava maus tratos ao meu filho. O que é que acontecia? Eu via o que se passava à minha frente, mas não sentia que tivesse o direito de interferir. Vinha muito a questão cultural daquilo que é a educação, ainda cá em Portugal, de que se educa pela obediência extrema, pela brutalidade física, pela castração da imaginação das crianças. E eu não sabia, havia alguma coisa que me dizia que aquilo estava errado, que eu não podia permitir, mas eu não sentia ao mesmo tempo que tivesse o direito, que tivesse a capacidade, que tivesse o poder de inverter essa situação. E estávamos realmente... E esses maus tratos vinham do seu marido? Era sim, isso? Em do relação meu marido ao e do vosso pai, filho? e do pai do meu filho, sim. Ok. Chegámos a um ponto em que realmente a agressão foi de tal maneira que no hospital eu fui indicada para a pediatra de serviço, que era a diretora da proteção de menores, e que pegou nesse caso e me disse: ou realmente você resolve esta questão ou fica sem o seu filho. O que é que acontece? Eu teria que, obviamente, fazer alguma coisa, fiz uma queixa, pus um processo em tribunal, mas ainda assim eu sentia que, de alguma maneira, eu estava a trair a confiança do meu marido. E foi aí que eu cheguei ao rebirthing. Porque é incongruente. O meu não merecimento, a minha falta de empoderamento era tal que eu achava que
não sabia como proteger o meu filho, sentia-me uma má mãe, mas não sabia como. Quando isto é uma coisa que é instintiva. Agora que já sou mãe há mais anos, não é? É instintivo, e depois ter acompanhado o processo de outras mães. É instintivo, qualquer animal protege a sua cria, e eu era incapaz. E foi realmente quando descobri o rebirthing e que fiz o ciclo que realmente entendi o porquê. A questão de mesmo na minha infância ter sido tirado o poder manifestar-me, o poder falar, o poder dar a minha opinião. Portanto, era uma crença enorme de não merecimento e de impotência. De impotência fosse sobre que situação fosse, que se estava a refletir agora quase nos meus 30 anos. Com todo esse trabalho que é uma parte que é baseada em toda a explicação do contexto em que a pessoa se encontra e depois na respiração, em respiração conectada e consciente, em que nós vamos então chegando à conclusão do que é que na realidade se passa, e é uma mudança enorme, enorme na nossa vida. É o tomar a consciência, é o reavivar da nossa autoestima, é conseguirmos enfrentar os outros e é conseguirmos posicionar-nos na nossa vida, é tomar a rédea nas mãos. Ok, ouvindo-te, né, faz com que as pessoas pensem, né, mas ela diz que é mesmo inerente, né, da condição animal, seja ela racional ou irracional, a proteção das crias, né? Sim. E você sentia que não protegia o seu filho e que o pai dele também não o protegia, porque a agressão vinha de quem deveria protegê-lo. Exatamente. Não Exatamente. Quantas vezes a gente vê isso, né, socialmente? A tua família sabia disso? Os teus amigos sabiam disso? Sabiam os amigos mais próximos, sabia a minha família, sim. E aliás, esta situação começou ainda durante a minha gravidez, porque na altura o meu marido o que me comunicou foi quando o bebê nascesse que seria entregue aos pais dele para ser criado e que nós o visitaríamos ao fim de semana. E eu na altura soube dizer que não, mas eu disse um não que me apavorou. Foi um momento de medo extremo. Que depois lá está, como consequência, teve aquelas situações. E todas as pessoas me diziam, os meus amigos, a minha família, tens de sair dessa situação, tu tens ajuda, anda que não estás sozinha, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Uau. Uau. E olhando para trás hoje, né, o que levava a tu não conseguir? Tu consegue perceber? Porque deve ter milhares de pessoas vivendo isso nesse momento. Sim. Era o sentir que eu não tinha direito a nada, eu não tinha direito a interferir, eu não tinha direito de me pôr à frente, inclusivamente eu cheguei a pensar que aquilo que eu via não era real, que era eu que exagerava, que era eu que lhe dava uma dimensão que na realidade não tinha, porque depois por outro lado as pessoas também me diziam, não, uma criança tem que apanhar para aprender. E era um desespero, portanto era o não ter força, o sentir que não tinha tamanho, era isso, era o sentir que eu não tinha tamanho, que era no fundo também um ser muito indefeso, uma criança muito pequena, que não tinha nem poder, nem tamanho, nem direito de dizer não. Ok. É como se você e o seu filho fossem as crianças de casa, né? Duas crianças. Exatamente. Como que o rebirthing te ajudou nisso? O rebirthing primeiro ajudou-me a entender que eu tinha o direito e tenho de dizer não, que eu tenho o poder em mim de dizer que não aceito determinadas situações e que não é isso que vai condicionar depois a minha subsistência, o meu trabalho,
E o poder garantir, que era também uma coisa que me assustava muito, era achar que eu nunca seria capaz de me sustentar a mim e ao meu filho. E o rebirthing trouxe uma consciência de que não, que isso não era real. Que nós, quando realmente nos focamos e queremos, que nós próprios abrimos essas portas. Nós passamos a ter ferramentas e condições energéticas de abrir essas portas e de garantir o nosso bem-estar, a nossa subsistência, quando não mais, pelo menos a nossa subsistência. Você sente que estava chegando a um ponto limite? Sim, sim. Um ponto limite de achar que estaria provavelmente a chegar à loucura. À loucura de não conseguir distinguir de não conseguir avaliar a realidade entre o que se passava, aquilo que eu sentia emocionalmente, intimamente que estava mal, e por outro lado o que me diziam que era, algumas pessoas me diziam que era aceitável, que era mesmo assim. E hoje eu olho para trás e quando vejo casos de maus tratos e que na grande maioria são perpetrados por pais, e vejo mulheres que não conseguem sair dessa situação, eu lamento muito, mas entendo. Entendo que seja por vezes desesperador e que uma pessoa se sinta de pés e mãos atados e que não consegue de forma alguma sair dali. E que é lamentável que sejam condenadas pela sociedade. Porque muitas vezes é preciso alguém dar a mão a essas mulheres, mas uma mão efetiva. É importante a gente perceber e trazer esse tema, né, fortemente, é que nenhuma violência é algo dito como normal, né, aceitável. E isso não quer dizer que, porque não é aceitável, não se vive, né? Sim. Se vivencia isso, mas não é algo normal, dito normal, que eu digo, não faz parte da norma, né? Do relacionamento entre as pessoas. Nós até podemos perceber que por trás de uma violência tem uma história. Sim. Né? Tem milhares de histórias. E como a Luísa trouxe, tem emoções ali que levam aquele movimento que gera uma violência. Agora, a verdade é que é bom que nós percebamos, nós como sociedade, que aquilo que não é normal, pelo menos que a gente olhe com desconfiança de que tem algo que não está bem. Não com o olhar de que deve ser assim. Não, não deve ser assim. E isso não quer dizer que as pessoas não se desentendem, não tenham uma palavra mais dura, não sejam às vezes indelicados, porque faz parte da busca do equilíbrio que a gente está fazendo todos os dias, todos nós, né? E quando a gente sai desse equilíbrio, às vezes uma fala é mais dura, é mais ríspida, é mais desagradável e por aí pode tomar uma dimensão maior até chegar ao nível de violência física. É real. Mas sempre é importante a gente perceber que aonde há uma violência, alguma coisa por trás. E o que está por trás é que tem que ser olhado para que essa violência suma. Se a gente assume que é normal essa violência, não se olha para o que está por trás. Né? E tem uma história atrás que precisa ser vista. E mais ainda, a violência contra os indefesos é menos normal ainda. Porque entre adultos já não é normal, mas espera-se que os adultos tenham capacidades de se defender, que nem sempre é real, mas já se espera. Mas com uma pessoa indefesa, como uma criança, aí a gente sabe mesmo de antemão que aquele ser não consegue se defender. É fato. E nessa hora é necessária uma intervenção, né, intensa, seja de quem for, porque tem um ser que não consegue se defender sozinho. E essa interferência não precisa ser só dos familiares que estão perto. Pode ser de qualquer pessoa que veja que aquilo não é natural. Que um adulto agrida uma criança. Que um adulto agrida alguém
que tem uma deficiência física, que um adulto agrida um animal. Não é natural. Tem alguma coisa que está errada. E foi bom, Maria João, você trazer essa temática, porque muitas pessoas procuram ajuda terapêutica, ajuda emocional, quando chegam no limite. Sim. Não é? E ao chegar no limite, não deixem de pedir ajuda. Não deixe de pedir ajuda, porque se você não for ajudado, a tendência é cada vez mais piorar. Não vai melhorar. Não tenham a ilusão de que vai melhorar. Não vai melhorar. Só vai piorar. Não vai, chega-se ao ponto que era onde eu estava a começar a entrar, que era de me anular. Da própria pessoa se anular pela sua incapacidade ou pelo acreditar nessa incapacidade e no caso das crianças de passarem a de ficarem com comportamentos comprometidos para o resto da vida, dificuldades de aprendizagem. Aliás, eu tive na altura no infantário, na pré-escolar, disseram-me se não sais de casa e não resolves a situação, o teu filho não faz a primária. Não faz a escola primária. Ele não consegue, ele não tem uma estrutura emocional para a fazer. E as pessoas muitas vezes não têm essa consciência e acham que são as crianças que são preguiçosas, que não querem estudar, que são desatentas ou que têm hiperatividade e depois são medicadas de uma forma desumana. Coisas que se podem resolver quando nos é dada a oportunidade e a ferramenta de nos conhecermos, nos entendermos e passar também a poder avaliar, lá está, a história do outro. O pai dele foi uma pessoa que também teve muitas agressões em criança. Agora, há aquelas pessoas que na realidade conseguem ver que aquilo está mal e ter um comportamento oposto, e há aquelas que não, que se deixam arrastar, que realmente foi tão mal que acham que aquela é a única maneira. Uma das coisas que o pai dele me dizia é: eu fui criada assim e eu sou uma boa pessoa, porque é que o meu filho não vai ser? E ainda se achava uma boa pessoa, né? Sim, sim. E isto fica muito enraizado. E é difícil construir depois uma sociedade harmoniosa com crianças que vêm tão marcadas de trás. É verdade, é verdade. É verdade. É interessante, né, olhar as duas falas de vocês, o quanto a emoção conduziu a vida de vocês a ponto de vocês chegarem a um limite que decidiram descobrir o que fazer com aquilo. Sim. E às vezes as pessoas nos ouvem achando que isso é uma bobagem, sabe? Desvalorizando isso, que não preciso de ajudas terapêuticas, não, eu sei de mim, não, eu sei como resolver. E não é verdade, porque se a gente chega num momento em que a nossa emoção está toda descontrolada, toda desequilibrada, a gente não é capaz de ajudar a si próprio. É uma ilusão. Alguém de fora precisa ver aquela cena para começar a puxar o fio da meada. Você sozinho já não consegue mais. Você não sentiu isso, Maria João? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Foi muito, muito desesperante. E há também outra questão, que é o perpetuar de padrões. Nós, neste caso, o pai do meu filho sofreu agressões físicas sérias por parte dos pais, que por suas vezes tinham sofrido também. Ele agrediu. O meu filho, até crescer e entender e depois fazer o ciclo dele, era uma pessoa, um jovem muito, muito agressivo, muito descompensado, muito desequilibrado, e depois realmente resolveu essas questões. Mas se nós perpetuamos esses comportamentos e esses padrões, vai passando de geração em geração em geração. Fica tão enraizado que já faz parte mesmo do nosso corpo energético. E não podemos permitir. Exatamente, exatamente. Vamos falar disso, né? Do que fica marcado no nosso corpo energético. Luísa, você que vem da área biomédica, né? Como é que é visto esse lado, né, das nossas memórias emocionais, do condicionamento físico e emocional para o futuro, a partir de um impacto
que a gente vive, né? Porque isso que a Maria João contou era um impacto que o filho dela vivia constantemente. Então, é lógico que no corpo emocional dessa criança foi criando histórias, né, a partir disso que ele recebia. Como é que você vê isso? Mari, eu hoje vejo, né, porque eu já conheci terapia, já conheci essa parte mais emocional, mas como profissional, no básico lá da área da saúde, como farmacêutica, assim como eu acredito os enfermeiros, os médicos, não, todos que não sejam da área da psicologia, né, que não estão ali naquela área mais específica, a gente não fala sobre isso. A gente não vê isso com os olhos realmente de saúde. Né? Isso uma coisa que o psicólogo vai tratar. Ou o médico, aquele que vai se especializar em psiquiatria. Né? E eles vão falar mais sobre isso. Mas no nosso currículo básico, a gente não olha para isso. A gente não olha qual é realmente o impacto de toda essa memória nas nossas células. Hoje eu já te digo que a ciência tem mudado de uma velocidade muito, muito alta. Então, eu estou falando da minha época de formação, que foi 2007 e até 2012, alguma coisa assim. E hoje eu já sei que a gente tem já mais informação da epigenética, de como o nosso meio muda nossa expressão de DNA. Enfim, a gente já vem falando muito sobre isso. E foi só aqui no mestrado, pela primeira vez eu ouvi falar da epigenética comportamental, que é quando a gente realmente passa comportamentos, né, para outra geração. Como que a gente pode ter gerações que isso é benéfico para a nossa sobrevivência. Porque imagina, se a minha geração já aprendeu algo, e esse aprendizado já está no comportamento, quando vem uma nova geração, é benéfico que ele tenha esse conhecimento. Essa seria a lógica, e isso que a ciência já tem cada vez mais comprovado. E isso, pela primeira vez, eu só fui ver no mestrado. Sabe? Só realmente ver no mestrado. Eu não sei se é porque realmente é muito recente, ou se já estamos falando isso nas cadeiras de profissionais da saúde no Brasil, mas na minha época, isso não falava. Não. No outro dia eu vi uma pesquisa, né, de um médico americano que ele dizia que se a gente fizer um teste de placebo, né, e entregar um medicamento para uma quantidade de pessoas e um placebo para a mesma quantidade de pessoas, que a probabilidade de 75% das pessoas ficarem curadas é igual tanto com a medicação quanto com o placebo. E eu fiquei impressionada com isso, porque eu pensei, uau, tá aí, né, o nosso condicionamento, que eu já acredito na cura antes de eu ingerir a cura. Se alguém me disser que isso me cura, quando a hora que eu vou absorver aquilo, uma parte do meu corpo já diz, você está curado. E ele disse, a maioria dos médicos e pesquisadores não sabem disso. É mesmo uma percentagem muito igual. Maria, a gente ignora esse fato, tá? A gente só fala, esse medicamento não funcionou. Vamos testar mais um pouco, mas o placebo está dentro da área da saúde de todas as formas. Não tem uma pessoa que vai estudar alguma coisa relacionada à saúde que não fala do placebo. Mas ninguém se aprofunda para falar o que está acontecendo ali. É só, não, vamos testar outra população, ou então vamos fazer novos testes, ou esse medicamento talvez aqui não seja tão eficaz. Entendeu? É assim, pula essa informação que a gente não sabe explicar. E eu estou falando tudo isso do meu olhar mais... Que correlação você faz com essa informação que você percebe que vocês pulam, né, quando você era farmacêutico, para agora você trabalhando, né, e tendo um olhar de rebirthing? O que seria esse placebo? Né? Imaginemos que a Luísa pudesse reunir todos os colegas dela de farmácia que ignoram o placebo, o que ela diria para ele, com os olhos do rebirthing, o que seria esse placebo? Esse placebo, basicamente, é você realmente acreditar na cura, que ela é possível, sabe? Que você realmente já venceu aquilo, é uma mudança de padrão mental, é sair daquele estado de medo que vai só diminuindo a sua imunidade. Como que a sua imunidade vai conseguir lidar com o desequilíbrio que está acontecendo no seu corpo se você está no padrão vibratório de uma emoção que faz com que a sua imunidade baixe completamente?
Então, você sai desse lugar onde está desesperado, não tem esperança, não tem medo, não, tem muito medo, para aquele lugar onde você agora sim acredita, é possível, sabe? Começa a entrar num estado completamente diferente. O seu fisiológico inteiro muda. Pelo contrário, você dá é quase que um medicamento de fortalecimento para o seu próprio sistema imune, para entender o que está acontecendo no seu corpo. Então, é o mecanismo da nossa mente, como é que ela vai funcionar. Então, se você chega, tem efeitos placebos que você chega para um paciente e fala, olha, tenho aqui um medicamento inovador, você vai ser um dos primeiros a ter acesso a esse medicamento, e esse medicamento, todo mundo que usou esse medicamento se curou. Pronto. Você vai ter um efeito placebo gigante. Isso está de fatos e comprovados em artigos científicos. Você vê isso, sabe, claramente. Por quê? Porque a sua imunidade dá um up completamente. Ele vai completamente começar a produzir, ele realmente funciona de acordo com a informação que você dá para ele. Sabe? Se você só não vê... E a gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque a nossa mente, ela já tem um viés negativo muito grande. Também pela questão da sobrevivência, a gente já foi quase que instalado no nosso mecanismo a preparar para ter mais atenção para o que pode estar em perigo na nossa vida. Então, você entra num estado negativo muito, muito fácil. Então, eu sempre digo para as pessoas, tem que ativar o positivo. Porque não é um esforço, não é automático da sua mente fazer isso. É um treino, você tem que estar o tempo inteiro. Agora estou aqui nesse lado muito negativo, eu vou focar a minha mente para o que realmente pode vir, o que eu quero, o que eu acredito, sabe? O que está dizendo é um pouco o sair da mente reptiliana, né? A mente reptiliana vai estar te dizendo o tempo inteiro que você corre riscos. Sim, sim. E a gente acaba vivendo nesse tipo de ativação emocional e só vive isso, só fica nesse lugar, sabe? Se a gente deixar, a gente só fica vendo o lado negativo das coisas e consumindo coisas. E a gente tem uma tendência, quanto mais estado negativo nós estamos, mais coisas negativas nós consumimos. Seja na notícia da televisão, seja na sua alimentação, seja em tudo, nas conversas que você começa a dar mais atenção, tudo fica mais negativo. Então, é um ciclo que se alimenta, né? Vai se alimentando. E você fica naquele redemoinho. É redemoinho mesmo. Você não consegue sair facilmente se você não tiver consciência e percepção do que está acontecendo com você, dentro de você, que é muito importante. Então, na verdade, o que você está falando agora é essa coisa que popularmente diz que semelhante atrai semelhante, né? Sim. Se eu estou com um pensamento negativo e se eu estou sempre com medo, eu vou buscar coisas que alimentam aquilo. Sim. Que é semelhante à vibração que eu tenho. E pode ser uma notícia de televisão ou pode ser uma pessoa que eu conheço que está sempre na vibração de negatividade. Então, é perto dela que eu vou querer ficar. Né? Porque... A gente funciona igual rádio, né, Mari? A gente vai fazendo... como exemplo, hoje eu acordei, eu acordo e coloco um botão e bota exatamente no canal da rádio que eu quero ouvir. Se é negativo, eu vou começar a me conectar com tudo que é negativo. A gente fica pensando que as coisas são muito assim, além do... não, vocês estão falando de coisa muito esotérica. Não é. É basicamente uma onda de vibração que você se conecta. Né? O Wi-Fi funciona assim, tudo funciona assim, independente se a gente consegue ver ou não ver. Exatamente. Então, na verdade, nós não estamos falando de esoterismo, como eu gosto de brincar. Nós estamos falando de física, né? Sim, sim, sim. Nós estamos falando de física. E é muito mais fácil, isso é lindo, porque é muito mais fácil falar desse tipo de conexão, da vibração, de como a gente acopla energias parecidas conosco, com um olhar, com uma base, né, científica, porque, na verdade, você consegue provar isso. Não é uma historinha, né? Não é um pozinho de pirlim-pim-pim. Isso é comprovado porque nós somos corpos energéticos. Nós somos corpos energéticos. Então, se nós somos energia, o que está aqui no nosso corpo o tempo inteiro é a nossa bioquímica e, né, a física está aqui o tempo inteiro. Então, nós, na verdade, somos, né, camadas que vamos nos relacionando. A gente fala de emoção e a gente lembra que o nosso corpo maioritariamente é água. Né? E o movimento das emoções é o movimento da água, é o movimento líquido. É isso? Então, logicamente que todo mundo tem uma emoção borbulhando dentro de si, que tem um corpo que está cheio de água. Com certeza. Não é? Com certeza. Nós estamos falando de física, de química,
né, de biologia, não estamos falando de esoterismo. Pois É isso. Tem ainda um preconceito muito grande que a gente está vencendo cada vez mais, né? Que as pessoas estão entendendo que não, as coisas são fatos mesmo, a gente cada vez mais está desvendando coisas que a gente não conhecia, como a gente funciona. Existe ainda muito preconceito, mas faz parte, porque é mudança, né? Tudo que é novo é um processo que pode começar a ser acessível para todos, começar a entrar e mudar o nosso pensamento. Mari, eu lembro nas aulas do mestrado, que foi uma coisa que para mim foi muito transformador, foi descobrir que a empatia, ela já funciona, e já é estudada, ela funciona por contágio. E isso já está lá na literatura. Você não precisa ter sofrido o que a pessoa está sofrendo. E só está vendo, por exemplo, eu falo muito do dedo martelado, que a gente está vendo alguém que vai martelar o dedo, você tira o seu dedo. E você nem está martelando o seu dedo. Mas é um contágio, porque a gente é tão inteligente, o nosso corpo é tão inteligente, que ele foi feito para conseguir observar algo que está fora, reconhecer, ativar e conseguir, talvez, não passar pela mesma coisa que o outro está passando. Então, isso é um fenômeno muito... E a gente ativa isso simplesmente por estar ali ou estar vendo aquilo, né? E vendo aquilo ali. E eu ficava, gente, mas isso é incrível. Então, quer dizer que toda vez que eu entro no ambiente, pode ser que o meu estado de humor pode estar até sendo alterado por coisas que eu estou vendo ao meu redor, eu estou consumindo, eu estou ali, naquela vibração, e está mudando o meu estado fisiológico sem eu nem perceber. E tá mudando sim. É muito maravilhoso. É verdade, Luiz. E você traz uma coisa que na técnica de rebirthing a gente tem como pilar, que é a nossa Ohana, né? Que é a nossa família espiritual. Que na verdade são pessoas que têm vibrações parecidas com a nossa e que nos impulsionam empaticamente para que a gente viva o melhor, né? É isso que você está falando, porque eu tenho que ter essa consciência, que se eu consigo sentir empatia com esse exemplo que você trouxe, de eu vendo alguém martelar o dedo, eu tiro o meu, independente de quem seja aquela pessoa, significa que a dor que ela vai vir a sentir, que eu já sei, já me impactou. E eu já me protejo para não sentir a mesma dor. Isso é olhar pelo lado negativo. Agora, pelo lado positivo, funciona na mesma. Não é? Você vai correr para tirar o outro. Se eu vejo alguém realizando, imaginando, né, na história, se eu vejo alguém vivendo um momento de felicidade, se é alguém que eu vejo, tem uma parte minha que vai vibrar com aquilo. Positivamente. Sim. O ponto vai ser como é que eu vou alimentar aquilo, se eu vou conseguir alimentar aquilo ou não. Porque o negativo eu alimento mais facilmente. Não é isso? O positivo é mais difícil. E uma vez eu ouvi de um dos meus mentores uma coisa muito interessante, que era a mudança é difícil porque o nosso cérebro tem preguiça. Ele disse isso. Que é o gasto energético que eu tenho para mudar. Assim. Eu digo, é melhor ficar do jeito que está. Né? O cérebro não gosta muito de mudança, não. Não gosta de mudança, não gosta. Porque ele gasta energia. Gasta energia. Por isso que para a gente criar uma nova disciplina, a gente tem que fazer aquilo várias vezes para que vire uma disciplina. E alguns cientistas dizem que a gente tem que fazer algo para mudar por 66 dias. Para que realmente o gasto energético vá diminuindo, eu sinta aquilo já como um lugar comum, e aí a mudança se faz. Verdade. E às vezes, como nós estamos num momento também de muito fast food, a gente quer que todo mundo aconteça rápido. Né? E aí, essa coisa de pensar positivo, de querer que as coisas aconteçam, não funciona comigo. Não funciona porque você quer que o teu cérebro reconheça a nova estratégia, assuma aquilo como verdade, alimente aquilo rapidamente. Isso nunca vai acontecer. Verdade. Mas tem até uma coisa que eu gosto de associar também, imagina um lugar com muita grama, relva, né? Muita relva, muito mato. E você, para começar a passar por esse lugar, você precisa ir para o outro lado. Quando uma pessoa começa a passar, ela vai fazendo o caminhozinho até que chega um momento que tem um caminho bem nítido e que você passa, que é de terra, né? Que tantas vezes você passou, que no primeiro momento deve ter sido ruim, porque estava espetando, sei lá, mas se você passou tanto que agora tá sem mato naquela área e você passa facilmente.
E agora você tem que quer ir para um outro lado. E você lembra que vai ter que fazer aquilo tudo de novo. Não tem um caminho pronto ali, você vai ter que começar a passar. Né? E você, não, o caminho aqui já está pronto, vou continuar por aqui, é mais rápido, mais fácil, mas não está te levando onde você quer. Né? Não está te levando. Exatamente, exatamente. Exatamente isso, é mesmo isso, é mesmo isso. Maria João, tu percebe que a tua mudança, né, para encontrar um outro caminho foi algo que foi doído, difícil? Deixar aquele passado e começar uma história nova? Foi difícil como é que, vamos lá ver, foi fácil, ou relativamente fácil, o acesso ao entendimento, aos porquês, às causas. Isso foi doloroso. Agora, foi muito bom depois usufruir do caminho, apesar de picar o pé e arranhar a perna, mas foi muito bom depois a chegada. Agora é realmente também um processo de ir descobrindo caminhos, de ir sempre, porque depois nós vamos querer saber mais e vamos querer entender mais a nós e aos outros, queremos ter uma qualidade de vida melhor, queremos ter relacionamentos melhores connosco e com os outros. E todos queremos, no fundo, também muito amar e ser amados. E para isso é preciso conhecermos muito bem, termos a empatia e a compaixão e o entendimento para perceber onde é que o outro está, o que é que o levou, aonde ele está, o que é que está por trás, como tu ainda há pouco disseste, e ajudá-lo a entender também. Às vezes com pequenos cliques de eu pensar, eu já estive ali e dizer a outra pessoa, olha, eu sei o que isso é, porque eu já lá estive, eu não sei o tamanho da tua dor, mas eu sei o contexto, portanto, e como eu já lá estive, eu posso avaliar e posso te ajudar e dou-te a mão. Isso foi muito o que eu retirei depois também do Ribeiro Filho, além do meu caminho e da qualidade de vida que eu ganhei, é muito essa sensação e essas ferramentas e esses conhecimentos para poder também trazer mais qualidade ao outro. E o teu filho também acabou usufruindo, né, dessa tua nova forma de estar na vida, né? Sim, ele saiu desse contexto de tanta violência. Saiu, foi muito curioso, porque portanto, ele fez ainda reversing para crianças ainda pequeno, mas a dor dele era tão grande que ele rejeitou. E depois, mais tarde, depois de passarmos por psicólogos, vários conceituados até aí de não resolver nada, houve um dia que ele me disse, aí com os seus 16 anos, e me disse: mãe, eu preciso de ajuda. Se eu não tenho ajuda, eu não sei o que é que eu vou fazer. E foi quando eu lhe disse: olha, então eu vou-te dar aquilo que eu tive o privilégio de usufruir quando eu me encontrei nessa situação. E foi a mudança absoluta. Ele foi engraçado porque depois ele estava na altura no 10º ano, aliás fez o 10º e o 11º, ele disse-me: olha, eu não quero continuar com isto, eu quero seguir cozinha. Eu disse: mas tens que arranjar um plano B, porque não, eu vou entrar para a escola do Estoril. Então, mas se tu não conseguires, porque eles são muito exigentes, não, eu vou conseguir. Então, mas um plano B, não há plano B. E ele entrou e fez o curso e está lindamente. E tal foi a confiança que ele ganhou nas suas capacidades. E uma das coisas que eu queria dizer também um bocadinho na sequência da Luísa há pouco, e tua também, de que isto não é esoterismo. As pessoas têm muita ideia de quando falamos de energias, que quando falamos de autoconhecimento, que tem muito a ver com o esoterismo, com aquilo que não se explica. E não tem. Quando nós tomamos consciência do que é que a nossa respiração transmite sobre nós, da forma como nós encaramos a vida, daquilo que tudo nos diz, quando nós observamos alguém respirar e fazemos logo ali um diagnóstico, e quando depois começamos a entrar
nesse ritmo de respiração, do hábito, tomar atenção, tomamos consciência onde estão cristalizados as nossas emoções, os nossos... Mas explica melhor isso. Você falou no início de você que fez um ciclo, sim, depois o seu filho também fez um ciclo, e agora você fala da respiração. Sim. Como que acontecia, né, o que é um ciclo e como que isso se dá, né? Onde a respiração entra aí? Me fala um pouco disso. Sim. Um ciclo de rebirthing são 10 sessões onde são abordados vários temas. Mas logo na primeira abordagem, nós vemos como a pessoa respira, uma pessoa que tem uma respiração muito curta, é uma pessoa que está apenas no regime da sobrevivência, uma pessoa que inspira e não solta, é porque tem medo de não ter, tem medo de soltar porque tem medo de não receber de volta. Portanto, tudo isso espalha as nossas crenças. E quando nós tomamos consciência e conseguimos realmente soltar a respiração, inspirar plenamente e soltar e tornar um ritmo constante, estamos a libertar os nossos medos e estamos a confiar. Estamos a confiar de que podemos soltar para receber de volta. É um ciclo. É o dar e o receber, é o soltar e o receber e confiar. E a maioria de nós não confia. Não... Então, na verdade, o que você chama de ciclo são encontros para respirar, é isso? Não. É feita, portanto, a pessoa, o paciente vem ter connosco porque tem uma determinada situação, encontra-se numa determinada situação, num impasse, e o que se vai fazer é avaliar a forma, no fundo, como ele encara a vida, vai-se fazer o ponto de situação de onde ele está, quais são as crenças dele, qual é a sua lei pessoal, portanto a sua mentira sobre si próprio que ele acredita piamente, e vai-se desmistificando e vai-se realmente levando a pessoa a perceber, e isso perceber é interior, é a pessoa que chega à sua própria conclusão de que é que o limita. Temos também a questão da concepção, do trauma de nascimento. Sabemos que, tal como diz o Michel Audin, que para termos realmente uma sociedade mais harmoniosa, temos que ter partos mais suaves e mais respeitosos com a mulher e com o bebê. Logo aí, o bebê traz a crença de se a vida é difícil, ou se pode ser fluida, se tem que ser empurrado, se é manipulado. Tudo isto é explorado nas sessões do Rebirthing. Então, na verdade, as sessões, o que você chama de ciclo de rebirthing são sessões em que fala da respiração e fala do nascimento. É o quê? Uma regressão? Poderá haver regressões, apesar de que não é o que é esperado logo de início. Pode acontecer espontaneamente, mas no fundo, nós conseguirmos perceber quais é que são as nossas tensões, os nossos medos e os nossos bloqueios. Quando nós falamos no início da sessão e depois quando respiramos, todo esse diálogo inicial vai despoltar. A respiração só traz aquilo que estamos preparados para ver e para receber e para entender. Não nos traz, como se costuma dizer, Deus não nos dá mais do que aquilo que nós conseguimos suportar. E a respiração é um pouco mesmo, vai-nos trazer aquilo que precisamos de desbloquear para avançar. Eu quero voltar mais para falar disso. Porque é importante que as pessoas percebam, né, um pouco, porque pelo que eu estou ouvindo-te, tu está já contando ou me explicando a visão do Rebirthing como um profissional, sim, não mais como aquela Maria João lá atrás que foi buscar ajuda, né? Então quer dizer que você, depois de ter essa ajuda, você passou a ajudar as pessoas com a técnica de Rebirthing? Sim, é isso? Sim. Eu depois fiz a formação
e passei, sim, a ajudar as pessoas com a técnica de rebirthing, sim. Pessoas que viviam dores parecidas com a sua ou qualquer outras pessoas? Normalmente as pessoas que vêm até nós acabam por ter dores semelhantes. Tive uma pessoa que também, tal como eu, tinha perdido um irmão e então estava ainda muito naquele registro da perda e da não aceitação. Tive uma pessoa que perdeu o pai e nunca aceitou essa perda e achou que era rejeitada por todo o resto da família. Houve várias situações e todas, sim, de alguma forma vinham tocar com a minha experiência de vida, sim. Ok. Luísa, me fala um pouco, você também passou pelo Rebirth e assim como a Maria João, tu também virou profissional dessa técnica, é isso? Sim. Então, eu conheci o Rebirthing quando eu estava já terminando meu mestrado e eu estava começando a viver aqueles questionamentos, para onde eu vou. Eu queria agora trabalhar com tudo isso que eu tinha visto no mestrado. Já estava terminando o mestrado, mas eu ainda não tinha clareza, nenhuma ideia de que forma eu poderia aplicar profissionalmente. Então, foi nesse momento que eu encontrei você, Marinelli, minha terapeuta. E aí fui começar a fazer, não tinha ideia do que era o Rebirthing, não fazia a menor ideia. Lembro que eu cheguei assim, realmente bem, sem imaginar o que era a técnica. E logo na primeira sessão, eu acho que para mim foi suficiente descobrir que sim, que era algo que ia realmente trazer a gente lá dentro e desbloquear e tirar aquelas coisas todas que a gente colocou debaixo do tapete. Pelo menos para mim funcionou muito assim. Sabe, tudo que a gente viveu de experiências emocionais, que a gente não soube lidar ou interpretou de formas através do nosso olhar, com várias crenças, né, que a gente tem sobre a vida, e a gente colocou lá dentro, que a gente hoje pode até não lembrar mais o que foi aquilo, tá tudo guardadinho dentro das nossas memórias celulares, né? E no momento que você desbloqueia a respiração, porque quando a gente passa por várias situações, a gente começa a respirar menos, né? A nossa respiração vai ficando cada vez mais curtinha, mas respirando cada vez menos. A gente não usa plenamente toda a respiração e toda essa nossa capacidade pulmonar para realmente viver e realmente respirar. Então, quando você começa a fazer esse ciclo de respiração, que basicamente é uma técnica de realmente você fazer uma respiração circular consciente, você acessa essas memórias e liberta elas, integra elas dentro de você, aceita elas, elas fazem parte de você. Então, assim, é transformador. Eu depois fiz a formação, no primeiro momento fiz a formação porque eu queria continuar aprendendo mais, queria continuar tendo mais dessa transformação na minha vida. E cada nova transformação que eu fui tendo, eu comecei a sentir a necessidade de começar a trabalhar também falando sobre o Rebirthing. Hoje, na verdade, não é nem trabalhar, hoje eu não consigo falar de outra... Na minha vida não existe a separação, né? Se eu vou conversar com as pessoas, eu tenho sempre um olhar já pro lado do Rebirthing, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivi, de tudo que eu experienciei. Isso. E como é que você juntou, né, a tua história das emoções? Você trouxe, aqui a gente vê o teu título, que você tem um processo de mentoria, que você criou um projeto chamado Ciência Vegan. Como é que isso tudo se integrou na tua vida profissional? Fala um pouco disso. Falo, sim. Eu, assim, eu estou muito feliz neste momento porque eu consegui integrar essas técnicas todas. Porque, na verdade, elas já fazem parte de mim. Então, o meu processo com a mudança de alimentação, eu vivi diversas questões que eu não sabia lidar no momento, que eu fui aprendendo, porque eu já tinha agora começado a entrar essas ferramentas poderosas na minha vida. Foi o conhecimento sobre como lidar com as emoções, mas a terapia que me trouxe lá para dentro para me conhecer e entender o que eu acredito sobre mim e sobre o mundo. E com essas duas ferramentas eu consegui lidar de forma muito mais suave, sabe? Com essa questão de agora eu tenho uma alimentação que é muito fora do tradicional e que, né, de repente só mesmo a minha presença causa algum determinado impacto no outro. E eu fugia de impacto de qualquer forma, eu não queria causar impacto em ninguém, né? E eu lembro que eu comecei a terapia assim, eu não queria causar impacto nenhum, eu nem tinha noção
do valor que eu tinha a agregar na vida de qualquer pessoa, né? Não tinha a menor noção do meu valor para contribuir com o mundo. E isso era... Como é que eu ia trabalhar, servir ao mundo, se eu nem entendia que eu tinha um valor muito grande, que todo mundo tem um valor muito grande para contribuir para o mundo. Então, foi assim, foi realmente transformador. E o Rebirthing te deu isso? Deu, com certeza. A transformação completa de olhar para mim, para a vida, para tudo. E hoje eu olho o seguinte, eu olho para mim, por toda a minha experiência nessa transição alimentar, que é uma paixão muito grande da minha vida, e eu vejo como teria sido suave se a terapia tivesse até entrado mais cedo. Como eu ia ter relações muito mais saudáveis. Porque quando a gente foge do conflito, a gente está fazendo uma agressão muito grande contra a gente mesmo. Porque não é a gente tem mania de acreditar que conflito é ruim, que impactos, que contradições, mundos que se encontram, que são muito diferentes, são ruins, e não são. Na verdade, são grandes oportunidades que nós temos na vida de olhar crenças que existem dentro da gente. Porque sem esse encontro com uma outra pessoa que fala completamente algo que você não entende porque você não está concordando com ela, você faz um mergulho interior e entende o que você mesmo acredita. Então, hoje eu vejo as pessoas quando falam coisas muito diferentes do que eu acredito, eu fico assim, sabe, curiosa. Fala mais, sabe? É um outro olhar, é muito mais suave. Você não fica pegando mais nada que o outro fala para você, sabe? A vida fica muito mais suave, muda completamente. E hoje eu vejo que eu não consigo fazer uma mentoria de transição alimentar sem falar disso. Então, basicamente, é um pilar essencial da mentoria, é o autoconhecimento, investigação das crenças e o olhar que eu aprendi do Rebirthing para a vida. Sabe? Ele não teve como não estar dentro do processo de mentoria, porque eu sei que através dele tudo vai ficar mais fácil, mais suave. Sabe? Não existe essa questão de fugir de conflito. Pelo amor de Deus, os conflitos existem, estão aí, são saudáveis. Quando nós estamos saudáveis e sabemos lidar com eles, com as diferenças, com respeitar o mundo do outro. Não adianta tentar forçar nada para o outro não consegue entender o seu mundo se você simplesmente não comunicar isso. Né? Isso foi até uma transformação muito importante até no meu relacionamento. Por quê? Eu comecei a falar, olha, quando eu estou nesse lugar ou quando eu vejo isso me dói. Não sabia falar nem isso. Eu simplesmente sentia, ou eu ficava quieta, mas aquilo mudava completamente meu humor, meu dia, meu tudo. E o outro não tinha a menor ideia do que estava acontecendo dentro de mim. Sabe? Então, você começar a comunicar, olha, eu estou sentindo isso, olha, está acontecendo isso. Pronto. Independente se o outro acredita ou não, ele sabe o que está acontecendo em você e tem maior chance de fazer uma conexão entre as pessoas. Porque independente se eu concordo com a Marinelle ou não, eu sei o que está acontecendo dentro dela. E como eu tenho uma consideração muito grande pela Marinelle, eu vou me preocupar de forma que eu vou estar na presença dela. Pronto. É muito mais fácil, né? Então, não tem como não estar na mentoria. Esse pilar é essencial e as pessoas que vierem para mim para trabalhar com mentoria vão olhar para essas questões todas, perceber como é que elas podem transformar as vidas delas também. Não só a questão alimentar, que alimentar é um processo que vai ser muito mais fácil depois com todo esse olhar. É um ledo engano as pessoas acreditarem que o se conhecer ou conhecer o outro não é relevante em todas as situações. É realmente relevante em todas as situações, porque qualquer situação que eu vivo porque eu sou uma pessoa, né? Então, eu me conhecer como pessoa e tentar conhecer o outro como pessoa é fundamental para qualquer tipo de interação. E, às vezes, as pessoas esquecem disso e querem separar as águas. O que, na verdade, eu identifico é que a falta de condições de conhecimento das pessoas em tentar perceber o outro é que pode fazer com que ela comece a dizer que aquilo não é importante. Na verdade, ela não tem a condição de tentar perceber o que está acontecendo atrás do outro. Não é que aquilo é importante. Não é que é uma treta, como a gente diz aqui em Portugal, sabe? Não é uma treta. Na verdade, o que está por trás é eu não sei lidar comigo, consequentemente, eu não sei lidar com o outro. Então, é melhor a gente falar de números, de cálculos, de ações e não falar de emoções, porque eu não sei lidar com isso. Verdade. Não é isso que vocês sentem também? É essa dificuldade que faz com eu querer separar
é uma coisa da outra e é impossível separar. Eu costumo dizer, quando eu falo de mentoria empresarial e de sucesso, eu digo, olha, as empresas são feitas de pessoas. E isso é uma coisa que eu percebo há muitos anos, desde quando eu fazia minha pós-graduação e ainda no Brasil, na década de 90. Eu dizia, as empresas são feitas de pessoas. Se eu tenho uma relação profissional com alguém, eu tenho uma relação com uma pessoa, que por acaso é uma relação profissional, mas é com uma pessoa que tem dor de cabeça, que tem dor de barriga, que tem tristeza, que tem preocupações, que tem medo. É uma pessoa. Agora, como aquela pessoa às vezes também não sabe lidar com aquilo tudo que ela vive, ela tem que esconder. E eu, como não sei lidar com as minhas coisas também, eu não quero ver o que o outro me mostra. É essa brincadeira, né, que às vezes a gente, né, fica tentando. Na verdade, atrás do outro tem uma história. E a Luísa falou uma coisa interessante aqui, perceber que nem tudo é pessoal. Né? Não é tudo por conta de mim, nem contra mim, nem a favor de mim. As coisas são o que são. É isso, quando a João conta o quanto o ex-marido dela agredia o filho, aquilo fala muito mais do marido dela do que dela e do filho. Mas a sensação que a gente tem é que aquilo tem a ver conosco. Se a gente fosse ou mais bonitinha, ou falasse menos, ou fizesse uma comida melhor, ou se arrumasse mais, ou dissesse mais sim, a violência não viria dali. Não, a violência é dele. Virá sempre. Eu é que vou decidir se eu vou estar lá para presenciar aquilo ou não. Né? E eu sinto que o Rebirthing te dá muito essa estrutura para tu começar a perceber realmente o que é seu e o que é do outro, e aquilo que você quer viver e aquilo que você agradece, mas não quer viver mais. Não é isso que vocês também sentem? E acaba mesmo sendo uma forma de estar na vida. Mais do que um processo terapêutico, é uma forma de viver. Né? Mesmo nascer de novo, né? Porque é outra forma de viver. Não é assim, Maria João, que você sente? Sim, sim, sem dúvida. É um novo, um novo eu, ou um eu mais consciente. Eu, quando fui fazer a formação, na altura eu não pensava em seguir profissionalmente. Eu, quando fui fazer a formação, foi porque queria realmente encontrar o entendimento do outro e conseguir. Quando eu digo melhorar um relacionamento, não é que os relacionamentos fossem maus, mas é justamente o entender o outro e encontrar uma harmonia, um bem maior, o conseguir, lá está, entender o que é que o outro traz, o que é que traz para o outro, traz para nós vermos, de nós também, para resolver e tratar, porque os outros trazem-nos muito isso. E o que é que eu também posso oferecer ao outro. É verdade, é isso que a gente acaba tendo mesmo, né? Uma compreensão maior das coisas, uma expansão de consciência que a respiração traz. Né? Então, quando expande a nossa consciência, a forma como a gente vê o mundo e como a gente se vê é totalmente diferente. Né? E sai daquela dinâmica de olhar só para o nosso umbigo. Quando eu digo olhar para o nosso umbigo, é olhar em ponto pequeno. Né? É olhar de forma largada. A Maria João falou sobre achava que não tinha valor. Né? A Luísa falou também, achava que não tinha valor. Quer dizer, como existe um ser humano que não tem valor? É impossível. É impossível. Agora, o que ele faz com aquilo que ele tem e aquilo que ele passa a ser a história dele. Ele pode impactar o mundo positivamente ou impactar o mundo negativamente. Mas é uma escolha dele, mas nunca ele deixa de ter valor. Né? Se a gente olhar a história, a gente percebe isso, né? Quantas pessoas impactaram o mundo negativamente, mas tinham valor, porque impactaram o mundo, senão não teriam impactado. É engraçado que ainda há pouco falavas da questão profissional, que nos relacionamos com pessoas, que por acaso é num ambiente profissional, e como no ambiente profissional nós vemos que é muitas vezes controlado por crianças,
Vemos ali crianças feridas que saltam nos piores momentos, no ambiente profissional, que então é que é complicado, temos mesmo que ser todos crescidos e adultos, onde saltam ali as dores da criança. É impressionante quando depois nós observamos isto à nossa volta. É verdade. Quando a gente tem um pouquinho de consciência, a gente pode ter mais compaixão. Sim. Né? Sim. E isso não quer dizer que a gente tem que se submeter. A gente identifica, tem compaixão, mas a gente pode dizer um sonoro não mais. Mas aqui é difícil. Mas é difícil Mas quando é o não se tem essa caminho. consciência. Sim, com a nossa consciência a gente consegue dizer isso. É difícil porque somos culturalmente muito levados à aceitação, à submissão, que o entender o outro é submeter-nos. Culturalmente eu sinto isso. É o que nos é ensinado. Tens que entender o outro, coitadinho, vá lá. E não o entender o outro sim, mas também ajudá-lo a sair daquilo. Sim, porque se a gente compreender o outro e não ver o outro como coitadinho, a gente está valorizando o outro. Exatamente. No momento que a gente vê o outro como coitadinho, a gente se coloca num pedestal. Dizendo, como eu percebo tudo mais que você, coitadinho. Né? Eu até me deixo ficar. Na verdade, o que está acontecendo é um nível de arrogância que as pessoas nem percebem, porque essa arrogância está fantasiada, né, de uma energia de compreensão. Mas o que está ali é uma grande arrogância, dizendo, eu te compreendo, e percebo que você é menos que eu, não consegue fazer mais com aquilo, e eu digo, ok, eu até vou ficar aqui submetida a você. É isso, é uma tirania que tem um rótulo de, né, compreensão, e não é nada disso. O olhar para o outro você é tão grande quanto eu, ou você tem tanto quanto eu a chance de funcionar como alguém adulto. Eu vou funcionar como alguém adulto, e você quer ou não? Se não quer, sinto muito, não dá para estar. É simples como isso. Não precisa querer mudar, só precisa querer perceber que nessa vibração, né, porque até o arquétipo infantil é uma vibração, nessa vibração eu não me relaciono. É isso. Então eu me calo, eu me ausento, eu me distancio, porque eu não quero me relacionar nessa vibração. E aí você faz o que você quiser, porque a vibração é sua. E isso é mesmo reconhecer o nosso valor e reconhecer o valor do outro, do ponto de ele estar. Né? Que às vezes é o mais difícil quando a gente tem um pouquinho de consciência. A gente adoraria que todo mundo tivesse consciência também. Né? Até porque nos facilitaria a vida, eu gosto muito de dizer isso. Né? Seria muito mais fácil se relacionar com todo mundo com consciência. Mas não é assim. Então o outro está onde ele pode estar. E você está onde você escolheu estar. E está tudo bem. Maria João, hoje você ajuda as pessoas com a técnica de rebirthing. De que forma? Você faz sessões, workshops, seminários? Como é isso? Eu faço sessões. Estou agora também a projetar um programa online para dar um pouco de consciência às pessoas do que é o rebirthing e de que forma é que pode ajudar, dar algum conhecimento. Tenho também o programa da viagem que está relacionado com a autoestima, que é... Nós também, é engraçado que confundimos muito autoestima com arrogância, na gíria. As pessoas acham que uma pessoa que tem uma grande autoestima é uma pessoa que se acha mais que os outros, não é? Quando na realidade não é. É a forma como nós nos vemos perante os outros e realmente assumimos o nosso valor e nos conseguimos movimentar. E para já é dessa forma, sim. Tenho sessões presenciais, tenho sessões online. Eu acho que com a fala da Maria João e da Luísa também, mas por a Maria João ser só uma terapeuta de rebirthing, quando eu digo só, não é somente, né, o carro-chefe dela, como eu gosto de chamar, deixou muito claro que rebirthing não é só uma respiraçãozinha, né, não é só uma forma de respirar,
a respiração como veículo de um grande processo de transformação, desde que você consiga levar o projeto do começo ao fim. Como a gente falou antes, nosso cérebro é preguiçoso. Então, se ele faz a primeira sessão, ele acha que a mudança não foi tão bombástica, ele diz, não funciona. Não, ele tem um projeto de 10 sessões, tem um caminho para seguir. Então, é como a Luísa deu o exemplo, né? A grama, a relva ainda está lá direitinho, ele tem que criar o caminho dele, ele tem que fazer o percurso. E um terapeuta de Reverting como a Maria João vai te ajudar a fazer o percurso. Não vai fazer o percurso por ti, mas vai estar lá para te apoiar se você quiser seguir o caminho do começo ao fim. E isso é muito importante que as pessoas percebam, porque há uma ilusão de ter feito uma sessão de respiração e ter a impressão de que fez Reverting. E isso acontece muitas vezes. E não, você fez uma sessão de respiração. Você fez Reverting quando você, na verdade, fez um ciclo de 10 sessões. Por isso a Maria João usou várias vezes o ciclo. É um ciclo que precisa ser cumprido para que você impulsione a tua nova fase de vida. Isso é Reverting, né? Não é uma mentoria, é uma terapia. Isso é Reverting. A Luísa falou sobre o acompanhamento e a mentoria. Luísa, você que tem, na verdade, as duas vertentes, né, a terapêutica e a mentoria, você percebe que diferença tem nas duas, entre ser terapeuta de Reverting e ser uma mentora de transição alimentar? A mentoria é uma coisa muito mais específica sobre algo que eu vivi, um caminho que eu passei, e que eu sei todos os obstáculos ali que aconteceram, quais dificuldades, desafios que eu passei, e que tudo que eu aprendi por ter passado e por ter depois os conhecimentos bons para poder passar por aquilo tudo, eu quero dar realmente a mão para as pessoas para elas passarem de forma mais suave e mais rápida. Então, a mentoria é quase que você vai junto, caminhando aquele caminho de novo com a pessoa, porque você conhece o caminho, sabe onde estão aquelas coisinhas que vão aparecer no meio do caminho. Então, a mentoria está muito focada na questão da transição alimentar para o veganismo, porque foi exatamente o que eu fiz. E muito focado nas emoções que surgem nesse processo, para você aprender a lidar com isso. Por isso que tem o pilar terapêutico também do autoconhecimento, de você começar a ter um olhar diferente para as relações, para conseguir fazer isso sem separações, né? Sem julgar o outro, sem criticar, sem se sentir criticado, sem se sentir julgado, enfim, sem acontecer todas essas coisas que podem vir dentro de uma mudança não é só alimentação, né? Mudança de pensamento sobre o que está no mundo, o que hoje está representado no mundo, que hoje você não quer mais participar, e isso pode ser bem suave, sabe? A convivência pode ser muito mais suave. Então, tudo isso eu quero mostrar a partir de uma mentoria. Eu só posso mostrar porque eu passei. Passei exatamente por tudo isso. Eu sei tudo que vai vir desse processo. Sabe? A terapia, não. A terapia já é um processo que você... Essa mentoria funciona como? A mentoria funciona 100% online. Como? A mentoria funciona 100% online, são 12 sessões de acompanhamento. Eu já trabalhei os temas específicos que eu quero abordar com esse mentorado. E apesar de ter flexibilidade, porque isso vai vir muito personalizado do que a pessoa vai me trazer, qual é o objetivo dela, quais são os desafios que ela está sentindo mais, né? Porque não todo mundo sente os desafios da mesma forma. Isso também vai estar muito relacionado com o quanto a pessoa se conhece, como está o nível de autoestima daquela pessoa. Então, de repente, uma pessoa está sofrendo mais porque ela está achando que não tem habilidades na cozinha e nem consegue construir isso, ou está sentindo muita falta de coisas mais acessíveis. Vão ter pessoas que vão sentir o desafio porque está com pouquíssima informação, o que está aí, ou vão vir muitos do desafio do convívio social, das relações. Então, isso tudo vai ser o que a pessoa vai me trazer, e a gente vai trabalhando todos esses temas das emoções, de autoconhecimento, o olhar pelo rebirthing. Tudo isso vai ser trabalhado na mentoria. Deixa eu esclarecer? Ok. Sim. E a par disso, também é terapeuta de Reverting, também faz ciclos, como a Maria João faz, né? Sim. Faço o ciclo terapêutico, aí já é a ferramenta parte do projeto da Ciência Vegana, e a Luísa mesmo terapeuta. E
faço o ciclo com as pessoas e ajudo elas a ver todo o processo que podem vir desse processo de respiração, mas de uma forma mais... Pode vir coisas que eu não conheço, mas eu vou estar ali para ajudá-la a ver, para olhar, dar uma nova perspectiva para aquilo, para acompanhá-la mesmo naquele processo. Ok. É bom que a gente, né, com esse programa hoje, perceba muito a diferença. Por acaso, nós estamos falando de duas ferramentas, como eu falei antes, a mentoria e o Rebirth, e que quando eu me intitulo, ou quando eu trago a dinâmica de eu sou um mentor, eu trago uma mentoria para apresentar, na verdade, o que eu estou dizendo eu fiz um caminho. Ao fazer esse caminho, eu criei estratégias para sair de equívocos, de buracos e de objeções. Identifiquei muitos buracos porque caí nele. E se você quer fazer esse caminho, eu posso te ajudar a não cair nesses buracos ou andar junto com você para que a queda no buraco seja mais suave. Né? Mentor é isso. É necessário que ele tenha vivido aquilo que ele está mentorando. Diferente de um treinador. A gente olha, por exemplo, um desporto. Um treinador não necessariamente é um bom desportista. Tá? Ele não é um bom desportista às vezes. Ele é um excelente treinador. Agora, um mentor tem que ter vivido aquilo, tem que ter ido para o campo, tem que ter ido para a quadra, tem que ter vivido a experiência de um jogador para que ele possa instruir e mentorar um desportista. É exatamente a mesma coisa. Então, o mentor pode usar uma técnica terapêutica, como a Luísa trouxe no exemplo, que ela usa a técnica de Rebirth para apoiar. Mas ela usa porque foi uma ferramenta que ela experimentou nela e percebeu a mais-valia que teve e entrega aquilo para os mentorados dela para que eles possam usufruir da mesma coisa. Então, são duas estratégias que podem funcionar muito bem juntas, como podem funcionar muito bem sozinhas. O importante é que a gente realmente perceba que no momento que eu quero mentorar alguém, o caminho que eu quero que ele faça, o que ele quer fazer, eu já tenho que ter percorrido. Já tenho que estar um pouquinho mais à frente, para que eu possa instruí-lo a passar por aquele caminho com mais facilidade. Eu acho que com tudo que vocês trouxeram, eu acho que as pessoas também conseguiram perceber que mentoria não é só um título, sabe? Ser mentor não é só um título. E para quem vem da área universitária, muitas vezes da área acadêmica, a gente tem, né, um mentor / orientador, né, que é alguém que trilhou muito daquela dinâmica que a gente está fazendo e consegue nos guiar, né, para que realmente funcione. Então, é essa a ideia. Se você quer realmente ajudar as pessoas, procure uma forma com coerência para que realmente as pessoas tenham exatamente o que elas têm. A Luísa e a Maria João trazem esses exemplos. Eu vivi, eu passei, eu busquei ajuda e hoje eu me coloco na posição de estar apta para ajudar o outro. Não é aquela história de me disseram. Né? E não tenho a ilusão de que um dia resolve uma história, porque não resolve. Um livro não te dá uma terapia. Né? Uma sessão não te dá uma cura, porque requer mesmo muita disciplina e, às vezes, muito tempo. E sem contar que nós vamos avançando. Hoje a gente cura uma coisa, daqui a um ano a gente cura outra, daqui a gente cura outra. É uma busca para fazer esse caminho com qualidade. O que você tem que ter é determinação para que o seu cérebro assuma gastar a energia que tem que gastar para transformar. Senão não vai acontecer. É o que a gente brinca, né? O queimar as pestanas. É mesmo. Né? Tem que ter muita dedicação para fazer um processo de transformação. Senão a gente transforma para o lado, não para frente. Então, transformar para o lado é, na verdade, transformar superficialmente e acreditar que já está. Não está. Né? Isso demora, isso requer muita demanda para qualquer coisa. Outra coisa muito interessante que eu achei da fala de vocês foi o meio,
né, a epigenética, o quanto o meio pode te impulsionar ou pode te contrair, o quanto você pode ser estimulada para ir para uma dor ou pode ser estimulada para ir para uma celebração. Então, o que elas trazem também faz com que a gente perceba que é preciso escolher muito bem as nossas companhias. É preciso escolher muito bem com quem a gente se associa. É preciso escolher muito bem de que grupo que você faz parte. Porque você pode, sem perceber, acordar numa vibração e o tempo inteiro se afiliando a vibrações que vão só criar baixa vibração. E você nem percebe. Então, acorda, no mínimo, decidindo, né, que vibração eu quero alimentar hoje. Então, eu sei o que eu vou fazer com o meu dia, eu sei com quem eu vou me relacionar, eu sei aonde eu vou estar, eu sei o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, para que a minha vibração, no mínimo, aumente. E isso, né, a Luísa trouxe, foi bem interessante para a gente também olhar, que é um dos pilares do Rebirth, que é a Ohana. E isso é importante. Nós não vivemos numa ilha. Então, a gente tem que saber que a gente tem que estar rodeado de pessoas que fazem com que a nossa vibração aumente, que a gente cresça e que transforme, e que talvez olhe para trás e diga, uau, nem me reconheço. Isso é muito bom. Quando a gente olha para trás e diz, uau, nem me reconheço agora. Eu sou tão diferente de quem eu era. Isso significa que a gente foi, no mínimo, sendo alimentada com relações, com situações de qualidade que a gente crescia. Eu queria agradecer muito vocês. E antes de ir embora, eu queria que vocês dissessem se as pessoas quiserem fazer Rebirth, tem mentoria, como é que fazem para encontrar vocês? Sim, eu tenho a minha página, Maria João Meira, tenho o meu e-mail, tenho os meus contactos, tenho o local onde eu dou consulta. Portanto, é só me contactarem. Está nas redes sociais com Maria João Meira, sim, é isso? Sim. Ok. Luísa? Eu estou nas redes sociais também, como Ciência Vegan. Também tem o site, o website, que também é www.cienciavegan.com. E lá tem todas as formas de me contactar também. Aproveitem agora que eu estou com um e-book gratuito lá, que é um presente da Ciência Vegan, que é praticamente tudo que eu aprendi de processos mentais relacionados com esse processo de mudança de alimentação, para reduzir o produto de origem animal, todas as emoções que surgem, que podem surgir, e algumas dicas de como já começar a lidar com tudo isso. Sabe? É um presente que eu queria muito oferecer, então aproveite, está lá no site também, pode baixar. E é isso, pode falar comigo nas redes sociais ou até mesmo pelo site, tem meu e-mail lá. Ok. Olha, as pessoas não podem reclamar que não sabem para onde vão. Não pode reclamar que não tem profissional de qualidade. Existe. Eu preciso me disciplinar, querer mudar. Porque se eu quiser mudar, os funcionários todos aparecem e eu posso fazer uma transformação. Muito obrigado, queridas. Muito obrigado, Luísa Guimarães. Muito obrigada, Maria João Meira. Espero realmente que vocês possam ajudar muitas pessoas e, principalmente, dar para as pessoas perspectivas, né, de soluções, de caminhos, de outras estratégias de forma de estar na vida, para que a gente possa estar na vida com as emoções mais equilibradas e criando relações com mais qualidade. O Talk Show de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana, sempre às quintas-feiras, às 18 horas, o Talk Show antes do jantar. Muito obrigada pela presença. Até a próxima semana. Obrigada.